Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Amém? Podeis sentar, meus irmãos? Todos atentos, por gentileza, à palavra de Deus. Queridos irmãos, eu quero, antes de tudo, agradecer os nossos visitantes que estão aqui. Desde ontem, nós temos recebido irmãos e irmãs que vêm de outras igrejas, pessoas não crentes também, que vêm nos visitar. Eu quero repetir que vocês são bem-vindos aqui em nosso meio, tá? Que Deus abençoe ricamente a sua vida pela ministração da palavra de Deus, a ministração dos louvores. Tudo que foi feito aqui neste lugar foi para Deus, não foi para você. Se você gostou ou não, isso é irrelevante. Foi feito para Deus. Deus é que tem que gostar. E Deus não olha se você é um profissional tocando, se você errou. Deus olha se seu coração é um coração de adorador verdadeiro. É isso que Ele olha, né? Agora, quando você vem para a casa de Deus, você é edificado por isso. Deus é tão bom que até aquilo que nós damos para Ele, Ele devolve a nós em forma de bênçãos edificadoras. Isso é maravilhoso. Pois bem, o tema do aniversário da nossa igreja este ano foi o seguinte, está ali atrás: a firmeza do Evangelho diante das crises do mundo. E quando nós falamos sobre esse tema para ser pregado aqui, para ser exposto aqui diante da igreja, nós falamos justamente com a intenção de tudo o que a Covid-19 trouxe para o nosso país. É óbvio que não vamos falar e nem saber de tudo o que ela trouxe, mas nós vimos, infelizmente, no meio do povo evangélico, uma perturbação praticamente generalizada. Poucas foram as pessoas crentes que mantiveram a sua serenidade diante de tudo isso que aconteceu. Quando falamos crises no plural, existem outras crises, é óbvio, mas estamos dando ênfase a isto, especificamente a esta pandemia. Então, ontem o pastor Fernando falou que o Evangelho permanece imutável diante das crises. Hoje pela manhã, o pastor Eliezer falou que o Evangelho é a única coisa que tem respostas para a crise. E agora nós vamos encerrar com a missão de falar que o Evangelho nos leva além das crises. E nesta carta que nós lemos do apóstolo Paulo, ele passou por crises pessoais seríssimas, crises pelo Evangelho que atingiram a vida do apóstolo Paulo. Perceba, por exemplo, deixe-me ler na nova versão transformadora, que o pastor Fernando também utilizou ontem aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, nos versículos 8 a 11 deste mesmo capítulo. Ele diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Alguém aqui de nós teria coragem de dizer que passou um pouco do que Paulo passou? Um terço? Um décimo do que Paulo passou? Pois é, o apóstolo Paulo passou por crises que atingiram-no pessoalmente, corporalmente, psicologicamente e até
espiritualmente. Porém, viu o que ele disse? Ele falou assim, olha, eu fui pressionado por aflições, mas não fui esmagado. Você não vê um Paulo sair daqui esmagado. Você vê ele sair pressionado, mas não esmagado. Eu fiquei perplexo, eu fiquei atônito, mas eu não fiquei desesperado. Crise não me desespera. Eu fui perseguido e sou até hoje, diz Paulo, mas nunca fui abandonado. Eu fui derrubado, mas nunca destruído. Essas crises que Paulo passava nunca trouxeram para ele qualquer senso de desânimo ou de abandono. Pelo contrário, olha o verso 14, o que ele diz. Olha a esperança do apóstolo. Ele diz, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará nós com Jesus e nos apresentará convosco. Medo de quê? Medo de morrer? Medo do quê se eu vou ressuscitar? E ele diz no versículo 15 também, que quanto mais pessoas fossem alcançadas pela graça de Deus, para ele era motivo de gratidão ver Deus sendo glorificado. Se eu estou aqui, eu tenho uma missão, e esta missão é levar Jesus aos perdidos. Eu não tenho a missão de trazer perdidos a Jesus, porque eu não tenho poder para isso, mas eu recebi autorização de levar Jesus aos perdidos. E aquele que for dele, ele pega para ele. Eu não consigo trazer ninguém para Jesus, mas eu tenho que levar Jesus para os perdidos. Já dei um testemunho aqui sobre um irmão que eu fui visitar, está convalescendo de uma cirurgia, e ele disse, pastor, prega o evangelho para minha esposa. Eu falei, sim, chame ela. Chamou e eu preguei o evangelho para ela. Nos 4 pontos que nós sempre falamos, criação, queda, redenção e consumação. Quando eu cheguei no ponto da redenção, que eu falei de Cristo na cruz, por que Cristo foi para a cruz? Ela desatou a chorar e se entregou a Jesus Cristo. O Senhor a alcançou. Eu levei Cristo para uma pessoa, Cristo alcançou esta pessoa, não eu. E ela se entregou a Cristo aos prantos, chorando, reconhecendo que é pecadora, mas reconhecendo que só há um Salvador. Isso é maravilhoso quando você leva Jesus para uma pessoa. Você leva Jesus para uma pessoa e esta pessoa entende. Não é porque você sabe explicar. Ninguém sabe explicar o Evangelho a ponto de abrir a cabeça de um incrédulo. Você pode ser o melhor explicador do Evangelho, mas nunca você consegue abrir a cabeça de um incrédulo. Nunca. O incrédulo não pode compreender espiritualmente as coisas do Evangelho. Ele pode compreender intelectualmente, mas espiritualmente ele não pode. A não ser que no momento em que você está pregando para ele, o Espírito de Deus sai por sua boca e entra pelos ouvidos daquela pessoa, desce ao coração e rasga o coração diante do Deus eterno e do Jesus Cristo Salvador. Esta pessoa virá irresistivelmente a Jesus. Depois que eu entendi que é assim, eu parei de me preocupar. O pessoal fala, porque você prega e ninguém converte. Prega e ninguém converte. Mas não é minha pregação. Não sou eu, é Jesus. E Paulo diz essas duas coisas, versos 14 e 15. No 15 ele fala, se eu estiver aqui, gente, vivo, é para pregar para vocês, para que vocês sejam alcançados pela graça de Deus e Deus seja glorificado. E se eu morrer, verso 14, eu vou ressuscitar. Qual é o medo? Na crise atual que o mundo está passando, eu tenho visto que nós somos menos atingidos que o apóstolo Paulo. No entanto, somos seriamente abalados e muitos até destruídos. Isso já foi dito aqui, não preciso repetir. Então chegamos ao versículo que lemos. Paulo diz assim, por isso, não é assim que começa o verso 16? Por isso, não fala assim, por isso o quê? Porque a mim, diz Paulo, me foi confiado o evangelho da graça, a mim me foi confiada
a palavra da nova aliança que eu levo para o pecador. E quando eu levo, a graça de Deus o alcança, ele se arrepende, se converte e vem a Cristo como uma nova criatura. Por isso eu não desfaleço. E se eu morrer, eu vou ressuscitar, por isso não desfaleço. E nós não estamos falando de uma Covid que deu na época de Paulo, não. Nós estamos falando dos sofrimentos dele, que caso você queira ler em casa, você avance aí umas 3 páginas, daí mesmo, de 2 Coríntios. Vá para o capítulo 11 e comece a ler do 22 até o versículo 28. E você vai ver todos os sofrimentos que Paulo passava pelo reino de Deus. Ele fala nesta carta aqui. Irmãos, Paulo sofreu 3 naufrágios. Eu nunca andei a navio. Paulo foi fustigado com varas. Quem me bateu com vara foi só meu pai e minha mãe. E porque eu merecia. Paulo não. Paulo sofreu sérias crises. E ele era este homem que ele está dizendo aqui. Eu não sou destruído, não. Se eu ficar vivo, eu prego. Se eu morrer, eu ressuscito. Aí ninguém segura o homem mesmo. Ninguém segura. Todo crente não tinha que ser assim? Agora não. Ai, esse negócio agora está atingindo a gente. Está atingindo meu parente, meu vizinho, meu não sei quem. Nós queremos proteger isto aqui em detrimento do novo corpo. É disso que nós vamos falar agora. Paulo fala de ressurreição de mortos e do fruto do evangelismo. Mas veja agora, a partir do verso 16, como o evangelho também nos leva para além das crises que estamos passando, assim como Paulo. Em primeiro lugar, o evangelho nos leva além da crise através da renovação do homem interior. Diga comigo, o evangelho nos leva além das crises, pela renovação do homem interior. Amém. Veja o versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Queridos irmãos, as crises podem corromper, arruinar, isto que significa no texto grego, destruir, desperdiçar, apodrecer o nosso corpo exterior. As crises podem fazer isto. As crises destroem as pessoas física e psicologicamente, mas espiritualmente não deve consumir. Porque Paulo diz que a crise, embora trouxesse para o corpo dele físico corrupção, todavia trazia para o seu novo homem uma renovação. Quantas pessoas tiveram essa doença maldita do vírus chinês que veio para o nosso país? Milhares. Milhões de pessoas tiveram essa doença. Não só aqui, mas no mundo inteiro. Quantas foram curadas e tiveram sequelas? Seus corpos não são mais os mesmos. E aí você vai ficar triste? Eu vou ficar porque antes eu conseguia jogar bola, comer pizza. Agora eu não consigo mais. A Covid me deixou sem respiração. Estou respirando pouco, ó pastor. E aí o pastor, oh meu Deus, mas é assim mesmo, irmão. O corpo desta carne caminha para a decomposição. Se não for pelo vírus, vai ser por outra coisa. Vai ser, inevitavelmente, nós que não estivermos no tempo da vinda de Jesus, vamos morrer. Muitos milhões morreram, não podemos negar. Agora, o que as crises fazem com o homem interior? Deixe-me mostrar uma coisa para você. A crise da Covid desviou os seus olhos da renovação que Deus faz em você a cada dia? Como que você vai saber isso? Se você se preocupou em preservar mais seu corpo físico dessa doença do que seu espírito. Aí você vai saber. Não toca, eu vou...
Teve um monte de gente aqui nesse púlpito, não tem nenhum pano aqui que eu tenho que limpar. Eu estou preocupado com essa casca que degenera, que vai para a sepultura, e de toda forma ela vai. Estou preocupado em detrimento do meu novo homem? Ou essa crise foi capaz de mover sua espiritualidade para com o crescimento sobre Deus? Você cresceu mais com Deus nessa crise? Você está vendo a diferença? Todos que se preocuparam com o corpo físico, que Paulo está dizendo, o homem exterior se consome. Todos que se preocuparam com o corpo físico, em detrimento do novo homem, do homem interior, eles não se aproximaram mais de Deus. Sua relação com Deus foi prejudicada seriamente. Eles ficaram menos crentes. Agora, é o que eu estou dizendo. Só o Evangelho pode te levar além da crise. Esse Evangelho que alegrava Paulo ao ver almas sendo alcançadas pela graça de Deus, esse Evangelho alegra você? Ou você ainda se apavora com a corrupção do homem exterior? Quinta-feira eu fiz 48 anos. Minha filha chorou porque eu estou ficando velho. Ela, pai, você não pode ficar velho. E aí, brincando com ela, fiz uma careta de velho. Nunca mais voltou normal, né? Mas eu fiz uma careta para ela, ela chorou, ela achou que eu fiquei velho mesmo por causa do aniversário. Falei, não, minha filha, papai já nasceu velho, nós já nascemos morrendo. Nós já nascemos morrendo. Portanto, meus irmãos, nada há que eu possa fazer para preservar esta casca, que é resultado da queda. Deus quer que eu o honre com o meu corpo físico? Sim, Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Deus quer que eu honre a Deus em meu corpo. Deus quer que eu cuide, sim, do meu corpo. Porém, o cuidado do corpo atualmente está sendo confundido com a somalatria. Soma é corpo no grego. As pessoas estão idolatrando o corpo. As pessoas estão frequentando mais academias do que a igreja. Elas estão com seus corpos sarados e as suas almas definhadas. As pessoas estão preocupadas com o que vão comer, a dieta do dia, a da semana, mas não lê a Bíblia. As pessoas se preocupam em manter o corpo fitness, mas a alma, ela não é obesa, não. A alma está raquítica. A alma está definhando, está morrendo, porque rejeita claramente. Pode estar chovendo canivete, vai para a academia. Mas se choveu em Porto Velho, não vou na igreja não, porque a chuva está vindo aí. É dessa forma que nós queremos dizer como Paulo? Paulo disse, ainda que meu homem exterior se corrompa, o interior se renova. Você pode dizer isso, irmão? A Covid veio e fez uma desgraça mundial. E eu pergunto, você ficou melhor com Deus? Ou você preocupou com o seu corpo exterior, que de todo jeito se corrompe? Segundo lugar, o Evangelho nos leva além das crises ao produzir em nós um peso eterno de glória. Amém. Diga isso comigo, o Evangelho nos leva além da crise ao produzir em nós um peso eterno de glória. Está aí no verso 17, Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. Diante da grandeza do Evangelho, olha só, irmãos, veja isso aqui, por favor. Diante da grandeza do Evangelho, o apóstolo Paulo chama todas as crises que ele passava de quê? Leves e momentâneas. Quando Paulo olhava para um homem armado que vinha contra ele, um grupo de soldados que vinha prendê-lo por causa do Evangelho, Paulo ficava indefeso. Aqueles homens eram potentes contra Paulo.
Paulo chama de mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Paulo apanhava a cada lugar que ele ia pregar o evangelho, e ele sabia disso. E quando o apóstolo Paulo via estas pessoas, ele se via indefeso. Porém, ele dizia: isso é leve e momentâneo. Vai passar. Paulo viveu no século I. Ele está vivo fisicamente agora? Paulo? Não. Passou mesmo. Paulo não foi até o século II, não. Paulo morreu no ano 67, 68. Mesma época que o imperador que o matou, que o mandou matar. Mesmo ano. Antes de Nero morrer, matou Pedro e matou Paulo. Entre outros cristãos. Paulo não viveu para sempre. Paulo não está aqui até hoje. Para ele era leve e momentâneo o que ele havia de passar. Pergunto de novo: algum de nós pode se comparar ao sofrimento de Paulo? Agora, outra pergunta: se não podemos nos comparar em nada com o apóstolo Paulo, por que achamos que as nossas crises são pesadas e demoradas? Que razão temos para isto? Por que eu devo achar que meu sofrimento não acaba? Se Paulo, que sofreu mais do que qualquer cristão, pelo menos que a gente conhece assim, ele dizia que o dele era leve e momentâneo. Irmãos, responda isso. Seja honesto. Nós não passamos absolutamente nada, e qualquer crise que nos atinge, nós achamos que não acabam e nós achamos que são pesadas. E quando você lê Paulo, as suas cartas, Atos dos Apóstolos, você vê o que é sofrer. E esse homem fala: não, isso é leve, é momentâneo. Como assim, Paulo? Paulo serviu a Cristo, irmãos, no seu ministério em Atos. Ele serviu a Cristo aproximadamente 30 anos. Paulo se converteu aos 28 ou 29 anos de idade e morreu com 59 anos, 60 anos. O apóstolo Paulo morreu ainda novo. Teve a sua cabeça decapitada, guilhotinada, segundo a tradição cristã nos informa. Foi preso várias vezes. O apóstolo Paulo sofreu de tal modo e dizia: não, isso é leve, é momentâneo. Agora, irmãos, me responda, por que Paulo dizia que essas coisas eram leves para ele? Porque ele comparava o seu sofrimento com a glória que ele esperava. Olha o contraste que ele faz. Ele dizia que a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. A palavra glória no Antigo Testamento tem a ver com peso. Glória significa peso. Por isso que todas ou quase todas as vezes que se fala da glória do Senhor no Antigo Testamento, fala de sacerdotes que não podiam ficar de pé. Tem gente que acha que é porque o Espírito encheu e ele louvava e adorava e caiu de tanto louvor, de tanta adoração. Nada a ver. Era o peso que ele não aguentava da fumaça, da nuvem. A glória de Deus vinha como algo pesado sobre as costas dele. Eles caíam ao chão. Era peso. Quando Isaías viu a glória do Senhor, ele disse: a fumaça enchia a casa. Esta fumaça que representava a glória de Deus. Paulo está falando disto. Ele está falando que lá no futuro a glória eterna será que nem um peso de glória. Não é algo estranho, não é algo ruim, não. Você, quando compara a sua provação com a sua bonança, talvez você ache que a sua provação é pesada. Mas eu te digo, compare a tua provação com a glória que te espera na eternidade. E por que Paulo dizia elas são momentâneas? Porque a glória é eterna. Ela não acaba. Por mais que alguém viva 300 anos, né, irmã Rosa? Eu e irmã Rosa vamos viver 389 anos. Por mais que alguém viva aqui na terra 389 anos, diante da eternidade isso é nada, nada. Isso é 1/1000 de segundo, irmão. É momentânea. A vida aqui é momentânea. As crises produzem. O texto grego usa essa palavra. Ele diz aqui porque a tribulação produz. A palavra produzir aqui é energia.
é trabalho. Ela gera as tribulações, as crises, a pandemia que nós vivemos aí, tem que gerar em nós, porque ela é distinta, ela trabalha plenamente, ela realiza as distinções da glória eterna que nos espera. O contraste que Paulo faz, leve com peso, momentâneo com eterno e tribulação com glória. Coloque essas coisas frente a frente e você também poderá ver que as suas tribulações te levam além da crise. O Evangelho te leva além da crise. Agora, a ironia que nós vemos hoje é que os crentes querem glória sem crise. Eles querem glória sem crise. Não tem como. São as crises que produzem essa glória. Você viu aqui Paulo dizendo? A leve e momentânea tribulação produz o peso eterno da glória. Como é que você quer a glória de Deus se você não quer a tribulação, meu irmão? Agora, vou usar uma frase que é do John Piper. Ele diz com outra crise, mas eu vou falar desta. Não desperdice a Covid. Não desperdice a Covid. Use isto para que ela produza em você um peso eterno de glória. Use esta pandemia para a glória de Deus. Ela veio como um peso, mas ela não pode ser mais pesada do que a glória que nos aguarda. Pode? Não pode. Terceiro e último lugar. O Evangelho nos leva para além da crise, corrigindo nossas lentes espirituais. Diga comigo. O Evangelho nos leva além das crises, corrigindo nossas lentes espirituais. Está no verso 18. Não atentando nós, ou não olhando nós, para as coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. A crise da Covid deveria nos levar para atentar para as coisas que não se veem. Em algum momento da pandemia você olhou para o céu, não digo o firmamento, não, eu me refiro ao céu prometido na Escritura. Olhou para o céu em algum momento da crise? Ou ficou olhando para a terra e para os jornais? Os crentes ficaram, sabe o quê? Ansiosos em não sair daqui. Quando veio a Covid, quase todos se grudaram em alguma coisa dessa terra para não ir. Para não ir. É estranho isto, diz o apóstolo Paulo. Você não deveria se atentar para as coisas que se veem. As crises, as tribulações, a pandemia deveria fazer você olhar para as coisas que não se veem. Sabia, irmãos? Só o crente pode olhar para o que não se vê e saber que existe. Só o crente. Não confunda. Já expliquei e vou falar de novo. Fé não é um salto no escuro. Fé não é você imaginar uma coisa e falar, eu vou fazer porque Deus vai me honrar. Não, isso não é fé, não. Isso é engano. Dizem isso para você arriscar as coisas que você tem. Mas não é isso que a Bíblia diz que é fé. O texto que diz que é fé é Hebreus 11:1, diz assim, ora, a fé é o quê? O firme fundamento. Não tem nada mais inseguro do que uma casa sem fundamento. Você não pode morar seguramente em uma casa sem fundamento. Porém, o escritor dos Hebreus, ele diz que a fé já é o firme fundamento. Ele está dizendo a fé é a garantia. A fé é a segurança. Do quê? Das coisas que se esperam. Se espera porque não chegou. É quando você faz um pedido, como se fosse, né? Você faz um pedido na internet e fica esperando. Não chegou, mas você sabe que vem. Se você não levar o golpe, né? Mas a gente sabe que na palavra de Deus não há golpe. Então, se Deus fez uma promessa na Escritura, pode crer, meu irmão. Pode acreditar e esperar. Pode esperar. Isso é fé.
Fé é você crer no que Deus prometeu, no que Deus falou. É isso que é fé, mesmo que não tenha acontecido. Alguém disse para mim: pastor, Deus vai me curar da minha enfermidade? Não sei, ué. Ele falou que vai? Também não sei. Eu falei, então. Agora, se ele falou, então ele vai. Mas fulano profetizou para mim que essa doença não vai durar aqui para sempre. Não, claro que não. Se morrer também, ela vai acabar. Mas tem que saber em que sentido ele falou. É para cura? Não, falou que eu vou ser curado. Então tá bom. Se foi Deus que falou, você vai ser. Pode crer. Você tem que saber que foi Deus. Agora, se não foi, não fique jogando na cara de Deus: eu criei e o Senhor não me curou. Não fique, porque não foi Ele que prometeu. Foi ilusão humana que veio sobre sua cabeça. Você só pode crer e esperar e ter convicção que vai acontecer quando é Deus que promete. Pronto. E o versículo de Hebreus termina dizendo: e a prova das coisas que não se veem. Aí os ateus ficam loucos, porque eles querem prova do que se vê. Eles querem prova daquilo que se pode repetir experiências científicas em laboratórios. É isso que eles querem. E a Bíblia está dizendo que não, que a fé, ela é a prova do que não se vê. Agora olhe para o patriarca Abrão. Quando Deus prometeu para ele a terra, toda aquela terra, Deus disse: Abrão, tudo isso aí é seu. Estende os olhos para o norte. Olha para o norte. Ele olhou. Olha agora para o sul. Ele olhou para todos os lados e Deus falou assim: seus olhos conseguem alcançar toda a terra? Ele falou: não, Senhor. Olha agora para as estrelas. Conta. Começou a contar. Abraão era bom de contar estrela, porque antes de se converter, ele adorava a lua e as estrelas. Então ele contava estrela demais, meu amigo. Abraão era bom de contar estrela. E ele foi contando, uma hora ele se perdeu. E Deus falou: conseguiu contar tudo? Não dá. Olha para esses grãos de areia que estão aí sob seus pés. Consegue contar? Também não dá. Pois é. Assim será aquilo que eu tenho preparado para você. Você acredita? Aí a Bíblia diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele simplesmente falou para Deus: tá bom, tá bom. Bom. E alguém que tivesse, porventura, ouvido aquela conversa, que ninguém ouviu, que foi só entre ele e Deus, mas se porventura alguém tivesse ouvido aquela conversa e dissesse para ele: Abrão, já que Deus prometeu tudo isso para você, por que você não constrói logo um prédio aqui? Você constrói algum prédio, faz um... Cara, você pode fazer um selva parque, um deserto parque, né? Eu não tinha selva ali. Você pode fazer um parque aqui, Abrão. Deus te prometeu. Abrão, entanto, diz o autor aos Hebreus que ele morou em tendas com Abraão. Abraão morou em tendas com Isaac e Jacó, mesmo tendo a promessa. Não quero construir isso aí não. Mas não é possível, Deus te prometeu. Você não falou que fé é aquilo que Deus promete? Então por que você não constrói? Aí o autor aos Hebreus responde: porque ele tinha uma visão de uma pátria superior, de uma cidade celestial cujo arquiteto é Deus. Era isso que ele via lá na antiga aliança. E nós na antiga aliança queremos ver a casa feita aqui. Não, tem que estar aqui, é aqui. A nova aliança está querendo a terra de Abraão. Enquanto Abraão na antiga aliança já via a nossa cidade que Deus nos prometeu. Então, meus irmãos, corrija suas lentes espirituais. Na primeira carta aqui, Paulo diz, capítulos 15, 19, que se a tua esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, você é o mais miserável de todos os homens. As coisas que você está vendo aqui são temporais, irmãos. O que elas podem lhe garantir? O que uma vacina pode te garantir? O que um remédio pode te garantir? É a vacina que vai te salvar? O que vai prolongar a tua vida aqui na terra? Lembra o que Jesus nos ensinou no sermão em Mateus 6, 27, o que ele falou? Ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um passo, né, ao curso de sua vida? Não, eu vou. Na hora de eu morrer, eu dou um olé na morte lá e vivo mais um passo. Não tem jeito. Chegou o seu ponto final, é ali que tem que descer.
Não dá, irmãos. Então corrija suas lentes espirituais. As coisas que você deveria estar olhando ou considerando, como diz no grego, são coisas eternas. Elas não se veem, mas existem. Ali, a traça, o ladrão e a ferrugem não podem consumir estas coisas. É isso que você está observando? As crises da pandemia levaram você a juntar tesouros no céu? As crises deveriam curar nossa miopia. Pedro diz que os crentes míopes, eles se esquecem de que foram purificados dos seus próprios pecados. 2 de Pedro 1,9. Esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Nós estamos tão muitas vezes apegados ao que é passageiro, que ficamos míopes. Míopes, não conseguimos nem enxergar a frente e nem tampouco nos lembrar do passado, em que nosso pecado foi perdoado. É mole? Se você esquece do pecado perdoado, você não tem esperança para o futuro, meu amigo. Deixa eu te fazer esta pergunta. Você tem certeza que teus pecados estão perdoados? Não precisa me responder, não. Responde dentro do seu coração. Você tem certeza que teus pecados estão perdoados? Se você morrer agora mesmo, um mal súbito, que eu não desejo isso, é claro. Mas e se isso acontecer, você tem certeza de que teus pecados estão perdoados? De que você pode chegar-se ao céu nesta hora? Ou não? Crentes, olhai para o alto. É de lá que vem a vossa redenção, Jesus falou. Então, encerrando, somente o Evangelho pode nos levar para além das crises. Só. A pandemia foi um teste do diabo para este mundo. Presta atenção. A pandemia foi um teste do diabo para o mundo, em como tentar controlar as ações das pessoas e tolher suas liberdades. Porém, ela também foi um teste para o povo de Deus. E como temos falhado, meus irmãos? Em vez de nos preocuparmos com o nosso homem interior, o homem espiritual, a nova criatura, nós falhamos quando preocupamos com o homem exterior, que de um jeito ou de outro, inevitavelmente vai se corromper até se decompor. Nós olhamos para a pandemia como um peso, sendo que Paulo chama tudo isso de leve. Nós olhamos como duradoura, sendo que a Escritura diz que é passageira, ainda que dure por toda a nossa vida. Nós ficamos completamente estrábicos, ficamos míopes, caolhos. Nossos olhos embaraçaram com cataratas espirituais, ficamos com a visão espiritual comprometida diante da crise da Covid-19. Os irmãos agora entendem como devíamos ter olhado para ela? Ah, mas aquele irmão Paulo, que era relojoeiro aqui, grande amigo meu que era aqui, pegou e morreu. Ele foi para o lugar que eu quero ir antes de mim. Mais cedo do que a mim. Ele foi para o lugar em que todo crente verdadeiro deseja ir. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ah, pastor, eu quero ir para o céu, mas nem agora não. Paulo queria era agora. Paulo dizia era o seguinte, ele dizia, irmãos, se for para eu escolher, eu quero ir logo, porque estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor. É isso, meu irmão. Agora, Cristo quer que eu fique aqui. Tem crente que é doido para ir para o céu. Logo. O pastor Elias estava falando dele, do meu irmão, que foi pastor dele lá em Minas aqui. Jesus, quero ir logo para o céu. Aí Jesus falou, eu quero ser na terra. E se ele quer você na terra, meu amigo, vai entrar crise, vai sair crise, vai entrar pandemia, vai sair pandemia e você vai ficar aí. Você não vai morrer. Lembra uma pregação que eu fiz aqui sobre o poder que a palavra de Deus tem? A palavra de Deus é tão poderosa que os ateus não conseguem sepultá-la. Eles não conseguem nem estender a mão contra o pregador. Jeremias foi um desses. Deus falou, não tenha medo não, Jeremias, eles não vão fazer mal a você não. Até eu terminar de usar você. Quando você terminar de ser usado por mim e entregar tudo quanto é palavra minha que eu tenho para entregar, aí eles vão te matar.
Mas fica tranquilo. Você ficaria? Pastor, eles só vão te matar depois que você descer do púlpito. Os assassinos são respeitosos. Eles não vão te matar enquanto você não transmitir a palavra de Deus. Aconteceu isso uma vez, né? Eu pastoreava lá em Esmeralda. Entrou um maluco doido dentro da igreja, cheio de droga, né? na cara, nos olhos. E lá fora um monte de malandro também, assassino, com foice na mão, facão, armas, e gritando para ele, pastor, e eu pregando. Ele, pastor, deixa o cara sair que nós vamos matar ele. Eu falei, negativo. Vocês não vão nem entrar aqui e nem tirar ele daqui. E eu tentando pregar para o cara e falar para ele, arrepende e converta, porque parece que é seu último dia hoje. E ele nada, aquele olho vidrado de droga, assim, olhando para mim, rindo, querendo ainda mexer com a irmã que ele sentou do lado. Os diáconos, cadê os diáconos? Não vi. Sumiram todos, eles foram arrebatados. Aí eu tive que parar a pregação, descer lá fora, conversar com os caras da foice. E falar para ele, não, meu filho, não vão pegar ninguém aqui não. Aí o cara vai e sai correndo. Desceu a rua e pronto, não sei. No outro dia eu fui trabalhar, saí para pegar o ônibus lá, a rua estava cheia de sangue lá no chão. Queridos, agora se Deus falar não vai matar, não vai. Deus falou para Jeremias, você vai pregar até a minha última palavra, eles não vão fazer nada com você. Quando você terminar aí, eles vão te matar. E aí, Paulo disse, eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que eu anuncio o evangelho de Deus para vocês. Amém, Senhor. Glória a Deus. Será que é isso importante para nós? Faça perguntas para encerrar a mensagem. O que nós vamos dizer para Deus em relação à palavra dele? Nós vamos pedir perdão para o Senhor? Nós vamos confessar para Ele que tivemos medo? Pode falar, irmão. Pode falar. Deus, eu tive medo. Eu fiquei apavorado, fiquei impressionado, fiquei agarrado a esta terra. Pode falar. Fiquei com medo das autoridades autoritárias. Agora, quando você falar isso tudo para Deus, arrependa-se. Fala para Ele, da próxima eu vou ter medo não. Fala isso. Da próxima não, Senhor, não vou mesmo ter medo. Irmãos, eu não pertenço ao Estado, eu pertenço a Cristo. Eu não pertenço a Estado, eu não pertenço a ninguém, pertenço a Cristo Senhor. O crente tem que ter essa visão. Nós vamos te prender, ué, daí? Nós vamos fechar a igreja, daí, fecha. Vamos fazer não sei o que, faz. Ai, mas vai tirar meu dinheiro, né? vai tomar minha casa. Os irmãos hebreus lá também tomaram as casas dele, prenderam eles. E o autor dos Hebreus falou assim, vocês nem resistiram até o sangue ainda? Está reclamando? Vocês nem derramou sangue, só tomaram a casinha de vocês. Vocês estão reclamando? Nem o sangue derramou, ué. O que é isso? Arrependamo-nos de toda a nossa reação. Não foi papel de crente o que a igreja fez durante esta pandemia. É lógico que eu não estou dizendo de todos, mas que Deus nos leve à humilhação e que estejamos prontos para encarar as crises de modo diferente do que fizemos, mas inteiramente de acordo com a Escritura Sagrada. Amém? Esta é a palavra de Deus que eu trouxe hoje, pensando no tema que nos foi dado. O Evangelho nos leva para além das crises. Eu não posso fazer dessa crise o modelo do que tem que fazer comigo. Não. O que tem que fazer comigo é o que Deus vai fazer comigo. Eu tenho que continuar fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, falar as palavras de Deus, irmãos. Como eu disse, foi um teste do diabo para o mundo, mas foi um teste de Deus para a igreja. Sabe o que o diabo e Deus descobriram? Deus já sabia, mas sabe o que o diabo descobriu? Que é fácil manipular as pessoas. Mas sabe o que Deus esperava de nós? Que nós fôssemos mais confiantes na palavra dele. Fala, rapaz, você manipula o povo aí fora, eu vivo pela Bíblia, eu não vivo por isso aí não, eu vivo pela palavra de Deus. Mas você é anti-ciência, você é contra a ciência, e daí? Eu sou a favor da palavra, se a palavra de Deus diz, acabou.
Assim o crente vai viver, irmão, nos dias do anticristo. Se nós estamos cedendo agora, nós vamos também ceder nos dias do anticristo, que vai ser muito pior. Lembre disso, o evangelho te leva para além das crises. Não se preocupe com o corpo exterior, cuide dele para a glória de Deus. Mas não ao ponto de esquecer do novo homem. Segundo, saiba que tudo isso é leve e momentâneo. E terceiro, tire seus olhos dessa terra. Olhe para a eternidade e veja o que está aguardando por você lá na glória. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor por estes 3 dias, 2 dias na verdade, com 3 cultos, né? Em que nós dedicamos ao Senhor.